Olá pessoal, aqui quem fala é Adrian Dias. Nós estamos trabalhando a Semana da Restauração dos Casais. Nós estamos aqui com o Sandro Santos e com a Sheila Santos para compartilhar a experiência de vida e a transformação na vida deles. Olá Sandro, olá Sheila. Gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês. E como nós vamos falar de casamentos restaurados, eu acredito que a primeira pergunta que eu devo fazer para vocês é a seguinte: chegou ao ponto de vocês estarem na mesma casa e achar que não dava mais para ficarem juntos? Vou responder por mim. Sim, chegou a esse ponto. Até porque na época eu achava que não amava mais ele, não gostava mais dele, não queria mais conviver, então eu não alimentava mais esse relacionamento, né? Então pra mim chegou ao ponto de eu achar que eu não queria mais ele na época. Não queria estar junto, não queria ter mais aquela família. Para você chegou ali deu fim. Para mim também. Para mim, sim. Eu acredito que assim, a gente estava mais feliz longe do que perto do outro. Então, assim, eu acho que vão ouvir isso em outras pessoas também, mas comigo funcionava assim. A gente era mais feliz com outras pessoas do que com ela em casa. Então, para mim, chegou esse ponto de estar junto e achar que não tinha mais o que fazer, não. Não tinha mais conceito. Na sua opinião, Sandra, queria começar por você. Na sua opinião, quando chegou o fim, chegou o limite, não dava mais? Para mim, assim, o limite foi quando perdeu totalmente o respeito, né? A gente vivenciou uma época que não tinha mais respeito nenhum. Então, e estava escancarado isso, não era algo que a gente conseguia maquiar mais, nem para convivência, estava escancarado mesmo. E não sei, via mais como um campo de guerra, né? Ao invés de ter uma aliança, a gente tinha uma espada, então não tinha respeito. Eu sentia que ela tinha menosprezo pela minha pessoa. Eu sentia que tudo que um fazia pelo outro era pior. Então, assim, para mim, nesse ponto, a convivência se tornou impossível. E para mim é paradoxal, porque ao mesmo tempo eu sabia que eu amava ela. Eu nunca tive. Ela falou assim que para ela, né, sentia que não amava, mas eu nunca tive isso. Eu vi o fim do relacionamento amando uma pessoa, mas entendendo que não tinha mais condições nenhuma de estar junto. Então, para mim aí foi que chegou ao fim. Perdeu totalmente o respeito, a gente se tratava mal perto de qualquer um, então para mim não dava mais. Para mim foi, não sei, para ela ainda, né? Para mim foi assim, eu cresci sem a imagem de um pai, né? Que faz a diferença na vida de uma mulher. Só quem não teve sabe o quanto isso gera dentro da gente. Então a gente cria uma expectativa no homem que vai estar ao nosso lado, que ele nunca vai nos machucar, mas ele é um ser humano, ele não é o nosso pai, né? E o meu namoro foi um namoro muito abençoado, eu sendo sempre carinhoso. Quando nos casamos e eu vi, depois de um tempo, que ele me magoava, ele me machucava muito com a maneira de ser dele, e eu não soube lidar com isso. Aí pra mim foi o fim, quando ele começou a me maltratar. Vocês já estavam há um período casado? Quanto tempo? Consegue lembrar? Uns 2 anos. Tá, uns 3 pouquinho por conta do Victor, né? Já tinha o Victor já. Vocês já estavam na igreja quando isso aconteceu? Não. Foi um período que a gente acabou se afastando, né, de Cristo, e isso contribuiu muito para isso aí tudo, porque perde-se muito temor, né? Mas assim, eu tinha aquela noção que a Bíblia ensina que é um casamento só, mas chega aquele ponto que você está na igreja, você está fora da igreja, você está naquele casamento, mas se tornou uma prisão, você não vê mais prazer nenhum naquilo. Então assim, parafraseando, inferno por inferno, vamos viver nenhum sozinho. É melhor um outro inferno do que esse inferno. Então assim, aí a gente estava fora de Cristo, contribuiu, acredito eu, pelo menos para mim, muito para isso aí. A gente perde muito do temor, né? E aí a gente já foi com os 2 pés até chegar nesse ponto mesmo, de ter uma separação de corpos mesmo, né? Vocês chegaram então ao ponto de se separar? Sim, separou, de cada um ir para o canto. Já quer falar sobre isso? Quer falar sobre isso? Sobre a separação? A questão de não estar na igreja. Já estavam na igreja? Já. Não estávamos na igreja mais não. Mas haviam passado por ela já? Sim, a gente casou na igreja, né? Nos conhecemos na igreja. Ele
É claro que o fato de a gente estar longe do Senhor, a gente não buscava ajuda ao Senhor, a gente não orava. Então isso contribuiu muito. Não tem como um casamento seguir sem o Senhor estar ali no comum. Entendi. Então, só para eu entender, me situar bem. Então, vocês casaram na igreja, viveram um período de crise ainda na igreja ou não? Sim. E aí o afastamento de Deus foi o pilar para que se desfizesse essa aliança. Porque assim, é por mim, né? Vou falar por mim, depois ela fala por ela. Essa questão da crise, quando você está em Cristo, ainda assim que eu acho que é uma falha de muitas igrejas, e eu passei por isso também, que a igreja te ensina que é um casamento, mas não te ensina como fazer a manutenção desse casamento. E assim, então, mas nossas crises a gente conseguia contornar, porque a gente estava ali orando, com um pouco de orgulho pessoal de buscar uma ajuda ou outra, porque quando você está na igreja tem essa impressão, para quem está de fora, de que tudo está bom, tudo está meio maravilha. Então, a gente nunca buscava nada de ninguém, né? É aquele negócio, não sabe nada, mas quer lidar sozinho com a situação. Então as crises a gente conseguia contornar melhor, até por conta de que a gente conseguia ter uma vida de oração. Então é estranho para quem nos ouve falar sobre isso, que ao mesmo tempo você está orando, você está vendo algo sendo destruído, mas você não consegue contornar a situação. Então, para mim foi muito isso. Para você, como você vê as crises na igreja? Né? As crises na igreja começou lá, lá. Porque igual eu falei no começo, eu criei uma ilusão, porque a gente assiste muito filme de romance, então a gente acha que vai ser daquele jeito. Só que tanto eu como ele tem defeitos. E eu não tive uma instrução, não sabia como lidar com isso, eu não tinha sabedoria. E isso foi acumulando, igual ele falou, foi acumulando, a gente não procurava. Por conta de ser um relacionamento considerado assim perfeito, um casal, sabe? E por algumas pessoas. Então a gente não buscava ajuda. Eu ia chegar nessa pergunta, já que você já tocou. Então, pelos de fora, vocês eram vistos como uma referência? No caso de quando estávamos na igreja, quando sim. Estavam na igreja. Sim. Quando chegou no ápice lá da separação, não. Aí a visão já era totalmente diferente, né? Igual ele falou, já estava escancarado. Vocês já tinham se afastado também do já. E aí, para quem estava de fora, a gente está vivendo aquela situação que todo mundo está vendo que está indo para o abismo, mas ninguém é amigo o suficiente para gritar para você que sair pro abismo, né? Então tá todo mundo olhando e tipo assim, quando aconteceu, eu não falei que ia acontecer, então assim, todo mundo tá vendo acontecer, mas ninguém foi, lógico, a culpa não é de ninguém, né? Isso é só uma entrevista. Sim. Mas assim, a visão era essa, né? Então assim, enquanto a gente estava em Cristo, a gente, por mais que não fosse, tinha essa visão de perfeição. E quando a gente se afastou, então tinha que todo mundo estava em ladeira abaixo, mas ninguém também falava nada, até porque era o nosso relacionamento, não era dos outros. Então, cada um tem uma maneira de ver isso aí. Eu quero fazer uma pergunta, que na verdade são duas. Quando foi o despertar para entender que tinha como dar certo? E se de fato vocês acreditaram nisso, ou foi só mais uma mera tentativa? Posso responder primeiro? Pode. Para mim, foi quando eu realmente perdi ele. Porque assim, o que eu queria, de fato, não era o que eu queria. Porque quando ele realmente foi embora, né, meus familiares sabem disso, eu fiquei de cama, porque não era aquilo que eu queria. Eu perdi, então assim, tudo eu sentia falta. Até do que eu reclamava, né, eu sentia falta. E quando eu vi que ele não voltava, que ele não ia voltar, que ele estava relutante quanto a isso, eu peguei a minha malinha, peguei o meu filho, fui para casa da mãe dele onde ele estava, e eu falei para ele: daqui eu só saio com você ou se você me mandar embora, porque eu quero a minha família de volta. Então foi aí que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que me levantar, que eu tinha que correr atrás e viver aquilo que a gente canta, que a gente prega, que Deus ressuscita, que Deus transforma, que Deus ajuda a reconstruir. Não foi fácil, mas no Senhor a gente consegue, com a ajuda do Senhor. Então foi nessa época que eu criei, né, naquilo que a gente canta. Você criou. Sim. Para mim, eu vou ter que alongar um pouco essa pelo seguinte, né? Quando ela fez isso, que ela falou que a gente chegou a se separar de corpos, a gente ficou alguns meses separados. E assim, para mim, eu falo sempre foi paradoxal, porque eu sofria muito, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque para viver o inferno que estava, para mim estava bom separar. É porque assim, tem aquela ilusão de você sorrir dos amigos.
Por mais que é uma ilusão, mas você ainda sorri. Em casa a gente não tinha mais sorriso, né? Nem aquele sorriso maquiado a gente tinha mais. Então, assim, quando eu tomei essa decisão, de fato, a gente chegou nesse ápice de cada um para um lado, eu fui com os 2 pés mesmo, decidido a ter uma vida bagunçada. Por mais que a gente sabe que é errado, né? E assim, um dia ela apareceu, né? Eu lembro que estava conversando com os amigos perto da casa do meu irmão, e ela apareceu lá com uma mochila nas costas e o Victor pequenininho do lado ainda. E aí eu olhei e falei, deu ruim, né? Eu já pensei assim, que a gente só se via para brigar, tá chegando ali, alguma coisa aconteceu. E aí ela foi e falou isso. Isso daqui só sai se você mandar embora ou com você para nossa casa de novo, porque eu não quero mais isso. E eu relutei, de fato eu relutei, e aí assim, eu vou confessar para ela, né? Eu não sabia disso, mas tipo assim, voltou porque quis. Então agora vai ficar aí até eu resolver o cartão da minha vida, né? Então tinha essa ilusão ainda, né? De querer uma vida bagunçada. Ela tá aqui porque quer, então ela precisa de mim. Então vai sofrer o que eu quiser agora, o que eu querer. E nisso aí eu vejo assim, o que foi o despertar para mim de entender que de fato dava certo para ter uma vida mudada, né? Um amigo nosso, vou citar o nome dele aqui porque é uma coisa boa, o pastor Anderson, né? Ele ficou sabendo através do meu cunhado, que na época não frequentava direito a igreja. Meu cunhado foi atrás dele, falou para ele da nossa situação, e ele chegou na casa da minha mãe, e aí o pastor Anderson chegou, me abraçou e pediu perdão porque não tinha ido atrás, porque não sabia da situação. E aí ele não falou nada de profético, por assim dizer, né? Mas de maneira natural, ele me abraçou e disse, a partir de hoje a tua luta é minha luta, né? A partir de hoje o teu problema é o meu problema. E assim, para mim aquilo eu entendi como uma esperança divina para que as coisas pudessem dar certo, né? Então, aquilo que até então para mim era, vai ser por ser, aí eu já vi com outros olhos. Eu consegui recuperar em Deus assim, uma visão de que tinha como dar certo de fato. Tinha como dar certo, tinha como acreditar, tinha como acontecer mesmo em Cristo. E aí a gente, automaticamente, já começou a frequentar a igreja de novo, né? A gente foi na igreja de pastor Anderson, que foi esse amigo nosso. Começamos lá de novo, ainda com muita relutância, cheio de carrapicho, né? Cheio de coisas ruins que a gente trouxe, com uma história construída ali, mas entendendo que dava para mudar essa história. Então, para mim foi, de fato, assim, não uma tentativa desesperadora, mas algo que eu, naquele momento, creio que Deus estava usando ele como instrumento para que a nossa vida fosse mudada. Então, eu vi dessa forma. Que bom. Depois de tudo que vocês passaram, eu gostaria de fazer uma pergunta de cunho íntimo. Como vocês veem o seu casamento hoje? Hoje eu vejo como bênção do Senhor para a minha vida, porque era isso que eu quis desde sempre. Quando eu perdi meu casamento, eu não consegui, hoje eu não consigo mais me ver sem ele. Porque eu costumo dizer para ele, se eu estou triste, é para ele que eu quero correr. Se eu estou feliz, é para ele que eu quero correr. Se alguém me machuca, se alguém me magoa, fala alguma coisa, é para ele que eu vou correr. Então assim, todos os momentos que a gente passa junto, para mim é uma alegria. E eu procuro, como a gente já teve, né, lá no passado, a gente sabe o que é não ter. Eu quero a mesa, eu quero todo mundo sentado comigo na mesa, eu gosto de ficar juntinho com ele, só eu e ele. Então assim, isso pra mim me traz uma alegria enorme. E isso as outras pessoas podem ter também. Oração junto, gente, casamento é benção. Eu sei que o mundo hoje vende que viver solteiro, né, passeando, não é. Assim, eu posso falar porque eu vivo, né, 18 anos a gente tá casado. Há 18 anos às vezes a gente senta, conversa, a gente tem prazer de estar junto, mas tudo isso é construído no Senhor, né? Tudo isso é construído no Senhor. E não ter vergonha de procurar ajuda, porque assim, se a gente tem uma ajuda, eu procuro o Adam para expor o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, é muito mais fácil, porque a gente vai errar menos, né? Ou se errar, vai errar mais consciente, né? Então eu vejo meu casamento hoje como uma bênção. Quando eu arrumo meus filhos toda vez para vir para a igreja, eu falo, Senhor, muito obrigada. Que sai todo mundo juntinho, bonitinho, arrumadinho para a igreja. Eu falo, Senhor, muito obrigada pela minha família. E assim, eu vejo nesse contexto também pegando uma ideia que foi mal fundamentada, né? A gente tem muito uma ideia de família doriana, né? Fazer uma propaganda de graça aqui. Tem aquele comercial que todo mundo sorrindo o tempo todo e tal. E hoje não, hoje entendo que de fato o casamento tem problema, tem dificuldade. A gente está aqui falando, não somos perfeitos, né? Temos as nossas
falhas ainda hoje, né? 18 anos, mas são dois mundos, então tem divergência, não é só convergência. Mas assim, eu vejo o casamento como algo espetacular, cara. Eu me emociono falando disso porque a minha visão de casamento mudou muito quando eu comecei a compreender dentro das Escrituras o que Deus de fato tem para a família, né? O que é tratar um filho à mesa, o que é preparar um filho para o Evangelho, o que é preparar um filho para enfrentar o mundo, o que é contra aquilo que Deus ordena, né? Então hoje eu vejo a família como uma bênção. A minha casa, eu falo para ela, é meu lugar de escape. Estou triste, a minha casa é minha válvula de escape. Eu estou alegre, a minha família precisa compartilhar a minha alegria. Então, tipo assim, eu vejo o casamento hoje como algo redentor para uma humanidade caída. Eu vejo assim, eu vejo como algo que Deus coloca dizendo, tem como dar certo se eu for o centro desse relacionamento. Então, eu vejo o casamento como bênção, como ela citou assim, eu vou também, a minha que adiantar aqui falando, quem está na ilusão e dos seus 30, 40 anos, solteiro, achando que depois de conquistar tudo vai casar, que precisa ser feliz primeiro, não existe, é ilusão. O casamento é onde o homem comum e a mulher comum, né, como vai dizer Chesterton, conseguem criar filhos comuns e ele vê isso como algo extraordinário e é dessa forma que eu vejo o casamento. Eu vejo assim. Fugindo do contexto, Sheila, você falou lá atrás que viver com o Sandro, com as problemáticas dele, era muito difícil para sua mente entender. E hoje, ele ainda tem problemas, e como você vê isso? Você convive melhor com isso? Hoje eu convivo, mas eu aprendi que eu também tenho que matar a minha natureza, né? Tem que matar aqui, porque senão fica uma briga ainda. Se você deixar, a mesma coisa vai crescendo. Mas com o tempo o Senhor vai nos moldando, vai nos ensinando. Às vezes você esfriar, às vezes não, você esfriar a cabeça para depois conversar, para depois expor, porque não é o que fala, mas é como fala, né? A gente costuma falar muito isso, né? Claro que às vezes a gente acaba errando, a gente é ser humano, né? Mas hoje a gente conversa, a gente se comunica. Não era igual antigamente, vou engolindo até a hora de explodir. Aí a pessoa fala, o que está acontecendo? Você aprendeu a lidar melhor com essas diferenças que todos temos, né? Sim. Como ele falou, são mundos diferentes, né? Ele é totalmente diferente de mim. Ele gosta de comer tudo em casa. Eu gosto de comer na rua. Vamos comer quando a gente casou, esse foi um dos problemas também, só que eu ficava quietinha. Vamos comer uma pizza? Vou ligar. Vamos comer um lanche? Vou ligar. Eu tenho você um dia. Todo dia. Aí com jeitinho, eu quero comer lá. Mas é isso que o casal tem que entender quando for casar. A gente tem que expor os nossos desejos. Ele não tem como adivinhar. Eu não tenho como adivinhar. Então, se você senta, se você conversa, tem aquele. O diálogo, né? Semanal. Fala, vamos sentar aqui para ver o que a gente pode fazer de diferente na mesa. Por isso que eu amo comer na mesa. Também é uma outra coisa, porque ele gosta de comer esse tipo de desenho. Né? Então eu falo, gente, vamos para a mesa, ali a gente conversa, ali a gente conta como foi o nosso dia, se a gente está triste, se a gente está feliz. E, assim, então o diálogo é tudo. Que lindo, que bom. É bom porque eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo em algum lugar passa por essas mesmas dificuldades. E bom saber que tem esperança em Cristo Jesus. Quero deixar para vocês agora um espaço para vocês darem um conselho, falar uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E fiquem à vontade. Primeiro conselho, delas primeiro. É assim, claro que essa dor foi causada por nós mesmos. Não foi um trabalhar do Senhor, até porque nós somos avisados, né? O Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele falou para não irmos, para não fazermos. Aí, num certo tempo, a gente ficou com medo. Depois, não foi que a gente esqueceu, é que o medo passou, né? O medo passou, parecia tudo perfeito e a gente seguiu com o plano. E deu o que o Senhor disse que ia acontecer, deu ruim. Só que o que acontece? A gente ouve muito falar assim que o que aconteceu no passado tem que ficar no passado, né? A gente não pode ficar remoendo o passado. Concordo em partes, só que a nossa dor, ela faz com que a gente
eu ouvi esses dias assim e eu achei perfeito, que a nossa dor é o nosso maior ministério. O que fez a gente, que doeu na gente, é o nosso maior ministério. Porque ninguém vai saber como de fato é, com tanta intensidade, como é estar naquela situação, do que você que passou por ela. Eu posso ajudar, mas se você passou por aquela situação, você sabe como que é. Exatamente. Você sabe como é estar lá no fundo do poço, como eu disse pra ele, parece que colocaram um monte de pedra em cima, você não vê mais nem um frechinho de luz, de esperança. Então você sabe o que é isso. Por isso que assim, e eu ouvindo isso, que a nossa dor é o nosso maior ministério, eu lembrei, porque eu perguntava pro Senhor, eu cuidar de casal? Por que eu cuidar de casal? E de repente vai aparecendo casais, namoro casais, até que o nome da igreja é Resgatando Famílias. E aí eu fui entender, porque assim, a gente não é melhor que ninguém, mas a nossa dor, com a nossa experiência, sim, a gente pode falar, dá certo. Sério. Com Deus, com Cristo, dá certo. E você vai se restabelecer para acontecer igual aconteceu com a gente, para você ajudar outros casais, outras famílias. Então, assim. Nossa, que lindo. Agora faz mais sentido o nosso. Esse é o meu conselho. Achei lindo. De fato, ninguém melhor para contar a experiência de dor do que quem esteve lá. Sim. Fantástico. Vou levar para a vida. Pastor Sandro, Eu quero deixar dois conselhos. Falou, eu quero deixar dois. fique à vontade. O primeiro é alcançando algumas igrejas que eu quero acreditar que estão nos vendo. Porque é o seguinte, né? Para algumas pessoas a gente chegou a se separar de corpos porque era imaturo. Mas nem sempre a imaturidade tem a ver com idade, tem a ver com o que é ensinado, né? A gente entende que a experiência, a vivência, claro, isso é fato. Mas muitas vezes falta nas igrejas evangélicas hoje um ensino para quem vai casar. Como eu falei, a gente foi jogado dentro do casamento. Alguém disse, olha, é para sempre, mas não te ensinaram a manutenção do casamento. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é para aqueles que estão na igreja e nos ouvem, né? Os jovens que têm desejo de casar cedo, casem cedo, não tem problema. Mas busquem conhecer sobre o que é uma manutenção do casamento. Como cuidar de uma esposa, como cuidar de um esposo, no Senhor, né? Esse é o ponto central. E para aqueles que, de maneira geral, nos escutam, o conselho que eu dou é, tem jeito para o casamento, tem jeito. Nós temos a terrível mania, e por mais que a gente não assuma, a gente tem de comparar pessoas a objetos. De maneira prática, se eu tenho um carro que está dando problema, eu vou na concessionária, passo ele para frente, pego outro carro, estou com um carro bom agora para me deixar feliz por um tempo. Quando ele der problema, vou lá na concessionária, pego outro carro e sigo a vida. Para um bem, para um objeto, ok, está perfeito. Para um ser humano, não. Eu preciso tratar um ser humano como de fato ele é, um ser humano. Então, o meu casamento, quando deu problema, a gente fez isso, a gente abriu mão para quem sabe lá na frente tentar outro. E ia dar o mesmo problema. Então, assim, o conselho que eu dou é, lute pelo seu casamento. Nenhum homem é de fato homem sem Deus, nenhuma mulher é de fato mulher sem Deus. Ninguém é pleno sem Cristo. Então, assim, por mais que seja bagunçado, que houve traições, que houve brigas, que houve o que tiver acontecido no seu relacionamento, em Deus dá certo. Quando Deus voltou a ser a luz central do nosso relacionamento, aconteceu, e aí de fato a gente permitiu uma manutenção do casamento. Como ela falou, a gente consegue sentar à mesa e expor problemas de uma maneira mais natural. A gente consegue lidar com as dificuldades um do outro, e assim, o que antes a gente via só como defeito, a gente consegue enxergar uma qualidade naquilo, e a visão de mundo muda a partir de permitir Cristo entrar e fazer o que de fato Ele quer, né? Então, assim, eu digo a partir de mim, eu orava muito, e mesmo eu orando, meu casamento acabou. Então, eu só oro e vai dar certo. Não, busque conhecer a manutenção do casamento, jejue pelo teu casamento. Você que é cristão, está com dificuldade, lute pelo seu casamento até a última instância. Dá certo. Em Deus a restauração, a vida, a consolo, como ela falou, né? A gente hoje está numa igreja chamada Igreja Resgatando Famílias. Então a gente luta para resgatar aquilo que a gente sabe que de fato acontece, e não é de palavras, é em verdade, nós vivenciamos isso. Então de fato Jesus restaura, transforma, modifica. Pode ser a pior pessoa que aí, indo para Cristo, Ele vai transformar os dois. Porque normalmente alguém vai escutar sobre isso, ela comentou, e nos outros testemunhos tem de maneira mais direta. A pessoa fala assim, eu queria que Deus mudasse ele, e de repente eu percebi que Deus precisava mudar eu primeiro, né? Quando Deus mudou a mim, então eu pude ajudar ele a ser mudado, e o Espírito Santo agiu e tudo ficou mil maravilhas.
o casamento em Deus não pode ser um casamento de fachada. Essa questão de vou sorrir no culto, mas vou só brigar dentro de casa, não pode. A gente precisa ser feliz em todo o tempo, porque o casamento é isso. É a alegria que Deus nos dá para ser feliz nessa terra aqui. Meu conselho é esse. Quero agradecer a vocês por terem aberto a vida pessoal de vocês, exposto as mazelas. Eu acredito que tem muita gente nos assistindo que luta com essa incompatibilidade, que infelizmente volta para casa sem querer voltar. E é uma observação que ficou para mim, eu vou levar para a vida, que como é bom ouvir pessoas ainda contarem que tem prazer em compartilhar os momentos de alegria, os momentos de dor, e que tem como a casa, como o pastor Sandro falou, como um refúgio. E nesse mundo que nós estamos vivendo, eu sei que muitas pessoas estão assim, sem querer voltar para casa, com o coração aflito, porque o horário vai dando 5 horas, né, Sandro? Vai. Mas graças a Deus pelo testemunho de vocês, que possa alcançar muita gente. E tudo que vocês falaram foi maravilhoso para mim, para que eu continue aplicando e vivenciando. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado, gente. Obrigado, Senhor.